meu síndico, fala amiga síndica, como é que vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começamos a edição do nosso Inteligência Condominial, a Revolução do Condomínio, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Chega mais que o papo vai ser maravilhoso hoje. Já quero dar um abraço, um cheiro aí, essa galera que nos assiste da Rede SPTV. 2 milhões de pessoas nos assistem na Rede SPTV. Amém. Toda terça, 18 horas e toda quinta-feira, 18 horas também. Esse encontro marcado fala do universo condominial, porque você que mora em condomínio quer ficar por dentro de tudo. Você quer síndico? Quer aprender e tem muitas dicas para ter tranquilidade no seu condomínio. E com essas feras aqui, meu amigo doutor Cláudio Viana, ele quer dar na com agora. Fala, doutor, como é que tá? Tiago, tô muito bem. Você como vai? Tá viajando, né? Tá com saudade de participar aqui desse programa. Tô aqui renovado para essa mês de março, né? É o mês de ouro dos condomínios, né? É o mês que decide os que ficam e os que vão. É verdade, mesmo, né? E ali, nossa bancada ali, estrelada, né? Meu amigo Diógenes, fala Diógenes. Então aí, meu amigo, muita gratidão de estar aqui com vocês, é sempre um bom caminho, né? Ler aí responder as perguntas, compartilhar aqui, aprender com essas duas feras aqui do meu lado, porque engenharia vive da administração e do direito e vice-versa. São parâmetros que a gente usa para equilibrar as coisas. E é uma satisfação muito grande. Ontem a gente estava uma indicação que eu tive do doutor Cláudio aí, com o pessoal do Fábio Quintanilha, né, do Síndico Diamante. Abrimos lá o evento, tudo. Temos uma aula lá de gestão do patrimônio. Você sabe o que é isso? Já aplicou no seu condomínio, irmão? Se você não aplicou, fica aqui com o canal que a gente vai falar sobre isso. Mais um pouco sobre isso, a gente já fala sobre isso indiretamente, vamos falar mais objetivamente. E aquele negócio, quero saber o que tem de polêmica aí, o que tem de problema aí. Lembrando que é março, né? E todo dia tem assembleia para a gente trabalhar com o condomínio. Vamos lá então, e ela, literalmente. Minha amiga Gabriela Facilite, mais de 20 anos de mercado. Essa tem experiência. Fala, Gabriela. Tá bonitona hoje, hein? Opa, obrigada. Olha aí. É uma grande honra estar sempre aqui com vocês. Eu vejo aqui nós 4 como os grandes pilares de um condomínio. A gente tem aqui o síndico, o advogado, o contador e o engenheiro. A gente é como se fossem os dentinhos de uma engrenagem. Exatamente. Que se tiver um e não tiver o outro, as coisas não estão caminhando de forma correta. Juntos somos mais fortes. E você faz parte disso. Bom demais. Então vamos lá, manda sua pergunta para o inteligênciacondominial@gmail.com. Preparados, senhores? Preparados. Não tem preparação, é inevitável. Que isso, condomínio é calmo. O caos é inevitável. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta do Bernardo. Cheiro de cigarro no corredor. Ixi. Aí ele fala: meu vizinho de frente de porta fuma muito, mas muito mesmo. Eita, o cheiro fica todo concentrado no corredor e também em frente da minha unidade. O que pode ser feito, doutor Cláudio Viana? Com relação cigarro, né? É sempre um problema, né, constante. Por quê? Porque o fumante, às vezes, não tem o controle da própria fumaça. Então, apesar de você estar dentro do seu apartamento você faz o que quiser, mas o problema é quando o que você está fazendo no seu apartamento, você está fumando, você perde o controle da fumaça e isso acaba indo para as unidades vizinhas, né? Exatamente. Vai para cima, vai para baixo, para onde o vento soprar, tá indo fumaça e aquele mau cheiro, e as pessoas acabam sendo incomodadas. Bernardo, o que você tem que fazer? Você tem que identificar essa unidade, né? E comunicar a administração com relação a isso, porque está perturbando. Porque a partir do momento que o cheiro de fumaça é uma questão de insalubridade, é uma perturbação de sossego, né? Porque se é uma poluição que se propaga pelo ar, se assemelha muito sobre também a poluição sonora. Quando você escuta um som dentro de sua casa e esse som chega na unidade vizinha, então você está perdendo o controle do que acontece na sua casa. Então isso também acontece com a fumaça. Então comunica para o seu síndico para que o que possa ser feito com essa unidade. Talvez você possa também estar conversando com o seu vizinho sobre essa situação para ver uma alternativa para evitar esse desconforto, né? E também ver se outros condôminos estão incomodados com essa situação, porque aí vocês podem, em conjunto, também fortalecer essa reclamação e preservar o seu sossego nessa unidade. E aí, Gabriela, isso acontece lá nos condomínios? Muito, né? O que ocorre? A gente vê muito. Antigamente era tudo muito liberado. Eu, que sou bem novinha, me recordo que antigamente você ia ao banco e tinha uma pessoa fumando lá dentro. No avião. Nossa, no avião, no restaurante. Exatamente. Né? E hoje as pessoas têm que entender que se você é fumante, respeito, né? Respeito você que é fumante. Porém, você também tem que respeitar o seu vizinho que não é fumante. Eu acredito que a palavra maior dentro de um condomínio continua sendo bom senso, né?
Bom senso, do mesmo jeito que ele falou sobre o som, sobre o sonoro que pode incomodar o seu vizinho, a sua fumaça também pode incomodar o seu vizinho. Então, eu acredito que o bom senso em saber que você está incomodando e verificar de uma forma de que aquilo não incomode o seu vizinho, porque o que ocorre dentro da sua unidade, tudo bem, mas eu vejo diversas pessoas fumando, te dou um exemplo, na sacada. Janela. Isso, e a sacada, aquela fumaça, ela sai, ela vai para fora, que aquilo já não, aquela área comum, já não é mais sua propriedade, já não é mais dentro. E assim, realmente, de fato, tem que sim comunicar o síndico, para o síndico também poder fazer comunicados, né? Talvez, às vezes eu tenho muito hábito, né? Trabalho a educação, eu falo muito sobre, às vezes as pessoas estão incomodando e não sabem que estão incomodando. A gente tem diversos condomínios de cultura de pessoas que vieram de casa e começaram a morar dentro de um apartamento. E assim, a parte do comunicado ele é muito importante, porque você vai fazendo uma cultura diferente nas pessoas. Às vezes as pessoas não sabiam que não podem fazer aquilo. Então é sempre muito bom ser lembrado. Por mais que você tenha que saber das normas, sim, mas é muito bom você lembrar das normas também. Então, seu síndico trabalhe na comunicação, uma comunicação clara e efetiva. A questão do cigarro ela é muito simples e complexa ao mesmo tempo, né? A OMS já fala que não existe. A OMS, pessoal, ela já comunica, a Organização Mundial de Saúde, que não tem ventilação, exaustão capaz de evitar a influência do tabaco para áreas adjacentes. Então, ou seja, se você fuma no seu apartamento, saiba que seu vizinho vai ter interferência. Algumas doenças típicas que aparecem quando a pessoa não fuma e que o vizinho fuma, tá? Sinusite, asma, rinite, aquela espécie de alergia, né, que a pessoa tem, e algumas outras. Você pode pesquisar, são artigos da American Society of Health, World American of Health, OMS, né, tudo lindo, não sei nem falar. E a gente tem um dispositivo no Código Civil, que é o artigo 1277, Sim. Não utilizar suas áreas de forma que gere prejudicação à saúde dos outros. Isso. Então, se o teu vizinho conseguir comprovar que o índice de interferência do teu cigarro pode ser um índice que chega a prejudicar a saúde dele, ele vai conseguir afastar de você essa questão de fumar deliberadamente no apartamento. Nós estamos falando de uma situação de saúde coletiva. A gente não está falando do seu direito de fumar. A gente está falando de onde você fuma. Interfere na saúde do Dr. Cláudio, do Tiago, da Gabriela. A Gabriela não, porque ela não mora mais em apartamento, agora é uma mansão. Então, se estiver fumando, né? Ela só liga o ventilador. Né? Mas isso é uma verdade. Não temos filtros de ar, nem equipamentos. O ar-condicionado filtra. Não existe isso. Minha porta tem vedação. Não existe isso. Ele vai interferir de uma forma que vai se espalhar pelo ar. A gente teve uma coisa que espalhou pelo ar muito rapidamente, foi o Covid. Por que o Covid foi tão efetivo? Espalhava pelo ar. Sim. E o tabaco, como a Gabriela falou, né? Há tempos atrás você tinha área de fumante no restaurante. Como se aquilo evitasse a pessoa que está comendo lá sentir o cheiro ou atrapalhar no paladar. Não existe mais em avião, não existe mais em área nenhuma. E eu acredito que a gente vai caminhar para uma legislação onde os apartamentos que tiverem o hábito do tabagismo vão ter que ter equipamentos especiais, varanda, área livre, porque sempre vai interferir, Tiagão. Sempre. Mas eu só quero lembrar que nas áreas comuns é proibido fumar. Sim, então, assim, lembrando que existe uma legislação aqui do nosso estado que proíbe que nas áreas comuns fumem. Então, assim, sim, na churrasqueira não pode fumar, salão de festas não pode fumar, e se você estiver passeando com o seu cachorro em alguma área, também não pode fumar. Então, eu quero deixar isso muito claro. Isso aí do apartamento, que dentro da minha unidade eu posso tudo. Não, pode não, porque você mora em uma obra que legalmente é definida como habitação coletiva. Por mais alto padrão que ela seja, é definida como habitação coletiva. Então, vai se criar, com certeza, mecanismos de exaustão, exaustores, filtros, etc., que vai reduzir isso. Mas a OMS já mostrou que não tem como controlar. Sempre vai ter um pouco de interferência. A grande questão do nosso ouvinte aí, do nosso internauta, é o quanto essa interferência prejudica na saúde dele, e se ele for atrás e comprovar, ele consegue até ser indenizado. Não é brincadeira. E eu acho que a grande questão, talvez o grande desafio, né, doutor, é provar isso, né? Provar. Porque né? se você só reclamar e não provar, você vai criar um ônus para o outro poder processar, talvez você ou o condomínio. Acho que tem que ter muita cautela nessa situação, né? E a questão da fumaça, né, a característica dela, ela é uma poluição silenciosa, né? O barulho, você pode ter uma noção, né? Você está vindo de baixo, ao seu lado, mas não, a fumaça vai
penetrando, impregnando, e você só sente aquele cheiro ruim. E é muito difícil até do síndico estar identificando aquele infrator para poder fazer uma autuação, né, uma advertência ou uma multa. Né? Então é bastante complexo, é um grande trabalho para o síndico e para a pessoa que está sofrendo poder identificar quem é o causador desse incômodo. Agora eu fiquei com a dúvida. Por exemplo, a gente sabe que barulho tem que atingir mais de uma pessoa para a gente atuar ali num coletivo, né? Porque é uma questão coletiva, aí passa do individual para o coletivo, né? Sim. No cigarro é a mesma situação? Tem que afetar mais pessoas? Se for, por exemplo, só a unidade do lado, é um direito individual ou a gente pode atuar dessa forma também? Eu faço a leitura, Thiago, porque acho que 99,9% das convenções de condomínio e regimentos internos fala que é proibido fumar nas áreas comuns. Apesar da pessoa estar fumando numa área privada, a fumaça está indo para a área comum. Então, mesmo que não atinja todo mundo, esteja atingindo alguém, nesse ponto específico do cigarro, o síndico pode estar autuando essa questão que é um pouco diferente do barulho, né? Que tem essa necessidade de ter uma diferença entre direito de vizinhança e direito condominial. É isso aí, amigão síndico. É só o começo, hein? Vamos para a próxima pergunta, você tem então. Teste que faz, tá? Teste de partículas do ar. É um teste de microunidades de miligrama que é disponibilizado no ar e você tem equipamentos que fazem essa medição da mesma forma que a gente faz a medição de gás nos ambientes confinados. Existem equipamentos próprios, eu não lembro o nome de cabeça, mas tem vários equipamentos que medem quando o trabalhador está na obra, que ele vai descer um subsolo. Lembra das minas que pipocou um tempo atrás lá? Ali você mede a quantidade de gás. E essa quantidade de interferência do cigarro também é possível ser medida aí na casa do nosso querido morador. É lógico que ele vai custear isso, depois, se ele tendo extra, ele vai cobrar da pessoa que faz uso do tabaco. Tem que ter disposição. Dependendo do índice, que a ONS também tem um índice que interfere na saúde, o índice mínimo e máximo, e diga de passagem, ele é bem baixo, você já fumou pouco, a pessoa sentiu do outro lado, praticamente já é o teste. Se o cara sentiu o incômodo, já está na linha limite do teste. Ele vai conseguir certificar isso e notificar a unidade. Bom demais aqui, hein? Tem vivendo e aprendendo. Tá vendo quando eu falo que a gente aprende muito? Condominial. Essa foi boa. Engenharia faz milagres por você. CSI condominial, rapaz, nem vem. Então vamos lá, então, a próxima pergunta, essa foi boa. Então vou precisar do CSI condominial aqui agora. Aí, vamos lá. Olha só, aqui é Quero ver essa daí, viu? Minha amiga Jéssica, o título é Vaga Ocupada por um Não Morador. Ainda não moro no condomínio, porém está em reforma e quando fui até lá tinha a minha vaga ocupada e o síndico disse que o carro é de um morador, de um não morador. Até o momento não obtive resposta e a vaga segue ocupada. O que posso fazer, doutor? Tiago, Eita, vaga ocupada, hein? Essa questão, né? Vamos assim, se um não morador ocupa uma vaga, quem autorizou a entrada desse não morador? Foi o próprio condomínio? Se for já tá errado, né? Imagina se for o não morador. Foi o próprio condomínio, a administração, ou foi um visitante de alguém, né? Se a segunda hipótese for algum visitante, né, de outro condômino, esse condômino vai ser responsável pelo seu visitante que está estacionando em local indevido. Então vai ser autuado naquela unidade que autorizou a entrada desse não morador. Agora, se for a própria administração que autorizou, aí o síndico está praticando uma administração inconveniente. Então isso coloca em risco a própria administração do síndico. Então tem que identificar, né, como decorreu essa entrada desse não morador, né, quem é o responsável por essa situação. Jéssica, bota uma plaquinha assim, papai não te ensinou? Não usa o que não é seu. Aquela vaga tem dono. Sim. Entendeu? Se você não tem onde colocar o carro, coloca lá de fora. Não cria um transtorno. Chama a administração, pessoa, né? Conversa, vê o que dá para ser feito. Esse cara já passou por isso. Não já teve essa questão? Olha, tem uma visita ali, eu preciso guardar o carro, tem como acomodar. Você faz o seu melhor, não é? Eu falo, não. Às vezes o melhor dele é o não, porque não dá. Mas às vezes tem como acomodar. E outra, você mora em comunidade. Se precisa usar uma vaga, busca os teus vizinhos, se conecta, vai no faz grupo amizade. Do condomínio, alguém tem uma vaga? A gente chama de inteligência emocional. Você só não faz isso porque o ego está alto. Mas pedir ajuda é uma forma de inteligência. Uma coisa importante, alguns condomínios que você falou, a gente tem a conversa entre os moradores. Cara, 90% das pessoas cede a vaga. Agora, a pessoa fica chateada quando chega... Né? Às vezes precisa, essa pessoa não mora. Às vezes não está nem usando. Se o cara falasse, eu posso usar aqui? Seria diferente. Se for usar, você me avisa que eu tiro o carro e tal. Cara, todo dia eu vejo isso, as pessoas cedem, conversam, trocam ideia, se alinham. Agora, tem que ter o diálogo. O ruim é se chegar,
tá, o carro tá na sua vaga lá. Né, amigo Gabriel? A chateação é da imposição, né? É realmente da pessoa infringir as normas e utilizar aquilo que não é seu de direito. Mas, mais uma vez, eu vou falar sobre os comunicados. Condomínio novo, diversas pessoas vindo de residência, moradores de casa, porque quando você casa, você tem direito a tudo. Lembrando que em condomínio você não tem direito a tudo. Você tem direito de estacionar na sua vaga e tem que ainda ser direitinho, não pode ficar... Dentro da sua Exatamente. vaga. Vamos corrigir, é dentro da sua vaga. Não das linhas pode, amarelas para dentro, entendeu? Não pode ficar com o pneu em cima da linha amarela. E com a carroceria para fora, pior ainda. Não pode. Então, senhor síndico, também vamos fazer comunicados, lembrar as pessoas de que a vaga de garagem dela é efetivamente aquilo que está apenas na matrícula do apartamento dela e que ela não pode usar do coleguinha. Não outra coisa que eu acho que é mais importante também de falar. É mais importante? É porque assim, esse cara não é morador. Pois é. Ou seja, um morador abriu ali o portão autorizou pra ele entrar e ainda cometeu uma alta ilegal. Foi isso que eu fiz. Não é verdade? Exatamente. Porque essa questão também eu acho que é muito importante. Né? Eu falo, pô, você mora no condomínio, aí você convida um cara para infringir a regra. E lembrando, você que abriu o portão, você que colocou esse cara para dentro, você responde por ele. Sim. Você responde pelo visitante que você convida para ir para o condomínio, né, doutor? Lógico, com certeza. Comportamento... Foi o que eu falei. Você é responsável pelos seus visitantes, pelos seus prestadores de serviço. Então, sempre que alguém que não pertence daquela comunidade condominial oriente, assim, ó, aqui é um condomínio, aqui tem regras, estaciona no local adequado, né? Se a sua visita vai visitar... as áreas comuns, às vezes a piscina é só para condôminos. Você tem que falar assim, não, você quer visita, infelizmente hoje a gente não vai poder tomar um banho de piscina. Vamos marcar um final de semana para ir no clube, mas aqui no condomínio é só para condôminos e existem regras a serem seguidas. É realmente, mas assim, a gente vê muito, eu trabalho muito com entrega de edificação, condomínios novos, e a gente vê muito com a entrega de edificação, diversas vagas sobrando daqueles moradores que ainda não mudaram. Mas independente a pergunta dela é o que eu faço? Sim, se o síndico tem que te responder formalmente acerca sobre se foi um prestador de serviço do condomínio que abriu o portão para aquela pessoa, se não foi o prestador de serviço que abriu o portão, foi alguém. E sim, alguém deve ser notificado acerca de um carro de um estranho, porque é de um estranho, de um alheio ao condomínio estar dentro. Então o síndico tem que, se ele não te respondeu, notifique-o formalmente, porque ele sim tem que te responder. Tem que responder. Jéssica, então seja legalzinha, fala assim, ô alecrim dourado, não pare mais na minha vaga. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Mas agora contando a parte fofoca do mundo condominial, né? Fui para a Assembleia um dia desses e um morador muito revoltado veio falar que o vizinho estacionou o carro na vaga dele. Aí ele falou, e a próxima vez que isso acontecer, eu vou pegar o meu carro e vou estacionar lá atrás da dele. Aí o síndico olhou para ele e falou assim, e ele está errado e você também, os dois vai ganhar multa. É o que eu costumo dizer para eles. Ele fazer o errado não justifica você também. Você não pode justificar os seus erros com o erro dos outros, amigo. Você tem que justificar os erros dos outros para que eles aprendam. Então você faz errado como um exemplo. Você faz certo como um exemplo, né? Ixi, corta isso aí, viu, Silas? Não tem como Você não justifica o seu erro com o erro dos outros. Aí o cara foi lá e matou alguém, você vai lá e mata alguém para compensar alguém que morreu. Não funciona assim. É o contrário. Você age corretamente para que você seja o exemplo da sua própria vida. Funciona assim. Vamos lá, porque... tá vendo? Você achou que era moleza, né? Achou que era fácil. Vida condominial, universo condominial, é isso aí. É treta, é pessoas, mas o importante é ter passividade para poder resolver tudo, né? Próxima pergunta, amiga Ana Clara. Ana Clara. O título é: posso participar da reunião do condomínio? Tem um acordo parcelado no condomínio onde moro, o que está sendo pago em dia. Posso participar das reuniões condominiais, doutor? Tiago, a lei, né, o Código Civil fala que o condômino poderá participar das assembleias e dela votar, estando quites com as suas obrigações.
Existem duas vertentes sobre essa situação. Vamos supor, né? Ana Clara fez um acordo no condomínio. Ela não tem parcelas vencidas desse acordo. Eu entendo que ela está quite com as suas obrigações, né? Então eu, como jurídico, autorizaria ela a participar. Mas existe posicionamentos falando que assim, tem que quitar o acordo por inteiro, todas as parcelas, para ela poder participar. Eu não sou muito a favor dessa questão, né? Então existe essa grande diferença. Se você está quite com as suas obrigações, você não tem nenhuma parcela vencida, você pode sim estar participando, mas vai depender da administração. A maioria segue dessa forma, né? Então por isso que geralmente as pessoas estão perto de uma assembleia, principalmente as assembleias gerais ordinárias, né? As pessoas correm para poder fazer um acordo, para poder estar participando daquela assembleia mais importante do ano. E outra coisa, né, Gabriela, que é importante, já é pacificado isso aí, né? Sim. Qualquer jeito a pessoa pode participar. Participar você pode, você não tem direito a voto, exatamente. Então, você como inquilino sem uma procuração, você pode estar lá numa assembleia de taxa extra, você pode participar, você pode até opinar, você não pode votar. Então, assim, e eu sou de acordo com a corrente em que o doutor entende. Porque o que ocorre? A partir do momento que, na minha opinião, você fez um novo termo de acordo, você fez uma nova obrigação com o condomínio e você está cumprindo com aquela sua nova obrigação que você fez com o condomínio. Então, se você está com as parcelas do seu acordo em dia e não tem nenhuma vencida e só vencenda, você está de acordo, você está quite com as suas obrigações condominiais até o momento. Porque pense só, vamos supor que a pessoa tem uma grande débito de condomínio, ela conseguiu negociar e parcelou em 36 vezes. Ela vai ter que esperar 3 anos para poder participar de uma assembleia. Com certeza. Eu acho que é totalmente desarrazoado essa questão, né? Então, essa vertente da pessoa estando quite com as suas obrigações, não tendo uma parcela vencida, ela pode sim estar participando. Incoerente, quer complementar alguma coisa, meu amigo? Cara, sobre essa participação é o seguinte, o mais importante é você estar atento ao que está acontecendo no condomínio. Sobre acordo, a lei já fala. A lei, o acordo entre as partes é lei. Então, se você não vai colocar nunca num acordo desse, que você não vai poder votar, você não vai tirar seus próprios direitos. Afinal de contas, quem demonstra legalmente que está a fim de fazer um acordo, ele está dando um passo sobre a sua própria dificuldade para ter um ajuste de conduta. Seja ele em amimosidade, seja ele com despesas, etc. Ele não faz um acordo para ele ficar perdendo, ele faz um acordo para ajustar. Tem que participar. Agora, votar sem estar em obrigações legais também não é justo com quem está. Mas não tira. Por que a lei não tira? Né? Eu fui a fundo pesquisar isso. Por que a lei não tira? Porque você, como um morador, como um proprietário que não está em dia, você está passando um momento sazonal. E a legislação é feita para a gente, ser humano, para a vida. E pensa ao longo da vida. Você pode entrar nisso 1, 2, 3 vezes na sua vida, mas você não perde o direito de acompanhar as decisões que estão sendo tomadas sobre o seu imóvel. Até porque, mesmo sem direito de voto, se tem uma decisão que você sabe que prejudica o seu patrimônio, você pode recorrer judicialmente sobre ela, mesmo sem direito de voto. Você pode dizer, olha, essa decisão aqui, pela justificativa X, Y, Z, ela prejudica o meu patrimônio, o meu direito, a minha... Entende? Vamos supor, igual esse caso do cigarro que a gente falou aqui, né? Não liberou, pode fumar na área comum do condomínio. A pessoa, não pode. Calma aí, não é porque eu estou com o condomínio atrasado que você vai autorizar isso no meu patrimônio. Eu tenho filhos que são fragilizados de respiração, por exemplo, tem asma. Você vai autorizar o cara a fumar? Não vai. Então ela mantém assim, a pessoa proibida de votar pela questão de não estar assídua, mas ela mantém o direito de observância. Em questões mais profundas, o direito de interveniência. E outra coisa que eu acho que é importante, o doutor falou, e sempre tem essa confusão, nós percebemos no condomínio. Fez o acordo. Gente, fez o acordo, ele está apto a votar. Não é verdade? Desde que tenha pago a primeira parcela. Porque aí a primeira parcela... Que exatamente, que foi efetivado. Porque tem uns espertos que falam assim, não, vou fazer um acordo aqui, vou pagar daqui 90 dias, né? Só para participar da assembleia. Não. Aí desde que seja paga a primeira parcela, porque aí de fato foi efetivado. Restante, né? Paga só para votar. Às vezes pagou até a primeira, colocou a primeira para 90 dias. Tem investidor, o cara tem 10, 15 unidades, ele faz isso. Ele paga a primeira para votar, ele faz lobby para votar a favor, ele pega a procuração para votar e depois ele deixa atrasar, porque ele já sabe que ele não tem condição. Mas a lei faculta o direito. É a malandragem? Malandragem. Estratégia dele? São as brechas. Né? Mas faz. Bom demais. Vai nos operadores, Silas. Coloca aí pra nós. Primeiro, Cicobi R1000, o melhor banco do Brasil. Gente, o Cicobi R1000 é um banco especialista em condomínio. Tem o DNA do universo condominial, uma estrutura bacana para te atender.
facilita, ajuda, está sempre colaborando com o universo condominial, com o Insight, com ideias também, e acolhendo você, amigão Cine, na agência deles, com um departamento específico cuidado dos condomínios. Se você é de Goiânia também, tem o Cicobi BR1000 lá em Goiânia também, que esse banco é um banco maravilhoso aí, que vem apoiando o universo condominial. Lembrando que no rodapé do vídeo eu vou deixar todos os contatos dos nossos apoiadores aí. No mínimo, dê a oportunidade de ir lá, tomar um cafezinho, conhecer, ver os valores, as taxas também. E eles facilitam muito a questão de empréstimos para obras também, que isso ajuda bastante a concretizar, né, as transformações, relações no condomínio. O próximo, amiga Lisiane, porque seguro é algo importantíssimo no condomínio. Não deixe para depois. Então chama a Lisiane entende do universo condominial, seguro condominial também. Então, for contratar um seguro, procura um especialista da área do seguro condominial, porque tem particularidades que esse profissional vai saber te orientar da melhor forma possível nessa contratação. E a Lisiane aqui, ó, tem mais de 20 anos de mercado, inclusive tem vários programas aí da Lisiane aconselhando, dando dicas, insights para você que é síndico, contratar um seguro para te dar tranquilidade. Próximo é quem? Facilite. Gabriela, fica à vontade, fala da Facilite aí. Facilite Condominial, estamos aí no mercado, eu estou no mercado há 22 anos e a Facilite, esse ano a gente faz 11 anos. Se você quer uma empresa de consultoria que de fato está no lado dos síndicos nos momentos da sua necessidade, e se você quiser também conteúdo de qualidade, por favor, nos siga no Instagram, @facilite.condominial. Te espero lá. Bom demais, fala o nome agora da Eletromídia, esse parceiro maravilhoso chegou agora no Universo Condominial. Gente, Eletromídia é uma empresa, né, que fornece painéis ali, que vai nos elevadores, onde você pode colocar os informativos, pode colocar como é que está o andamento da obra, pode colocar pólice de seguro lá também, pode tirar, dar informações para os moradores também. Então esse mecanismo, essa ferramenta ajuda você a ter mais comunicação entre a administração e o coletivo, os condôminos também, porque às vezes o morador não tem essa informação e não consegue avaliar essa gestão. Então a Eletromídia está aí fortíssima no universo condominial, para ajudar os síndicos a ter mais comunicação, uma comunicação mais clara e mais assertiva e principalmente, né, o bem-estar do coletivo, porque onde tem comunicação, tem harmonia, tudo se alinha e o progresso vem. Então a Eletromídia está aí para ajudar o seu condomínio a ter mais progresso e mais assertividade na comunicação. Isso é importante. Eletromídia, condomínio e você, tudo a ver. A Eletromídia é uma empresa maravilhosa. Eu tenho vários condomínios e ajuda bastante essa parte da comunicação. E o próximo é a minha empresa que é amada, BSB Engenharia. Fala de onde? BSB Engenharia, o mundo da engenharia à disposição do síndico. Tudo que você precisa de engenharia condominial está lá. Planejamento da obra, consultoria, a parte técnica, laudo de inspeções, execução de garantia, recebimento de obra nova, laudo de inspeção com plano de manutenção, apresentação em assembleia e uma equipe especializada à sua disposição. Atividade total. Está precisando formar como síndico profissional ou fazer até uma pós-graduação? BSB Engenharia Condominial disponível para você, certificado pelo MEC com entidade de escola superior, né? Boa. Instituição de ensino superior registrada que valida todos os nossos cursos. Então, entra aí, @Condominial Engenharia, no WhatsApp 6199698. Você fala diretamente comigo e eu direciono você para a nossa equipe. Eita, então vamos lá assim com o nosso Intenso Condominial, os condomínios, porque aqui, meu amigo, minha amiga, condomínio é papo, pô. Eu quero mandar novamente um abraço para essas 2 milhões de pessoas que nos assistem na Rede SPTV, toda terça, 18 horas e toda quinta-feira, 18 horas. Esse encontro marcado para falar do universo condominial. Se está no YouTube, nos ajude aí, se inscreva, compartilha, deixa o seu comentário, que isso é importantíssimo para a gente poder conduzir nosso programa aqui. O programa é feito para você, meu amigo, minha amiga. E vamos lá. Treta, hein? Quer continuar com as tretas ou quer coisa mais leve, doutor? Nem tem. Coisa mais leve. Então, levezinho agora. Aqui, Levezinho, vamos. Levezinho. Condomínio tem algo Olha leve? o levezinho dele. Que O levezinho, ó. Título, quem mandou foi a Isabel. Isabel, muito obrigado pela pergunta. Título é Doberman Doberman. Aí fala, ó, Bonito, olá. raça bonita. Olá. Há uns 15 dias mudou para o condomínio uma família que tem um Doberman enorme. O regulamento interno menciona que animais de grande porte devem usar guia e focinheira nas dependências do condomínio. Já que a legislação não menciona especificamente essa raça, o condômino pode questionar o regulamento alegando que o dog dele é diferenciado? Observação, ele é enorme e já presenciei o comportamento intempestivo dele. E aí, doutor, como é que faz com esses animais de grande porte, meu jovem? Tiago, excelente pergunta da Isabel, né? Porque a gente pode abordar foi várias vertentes, né? A questão do direito do animal, a hierarquia das leis
perante o condomínio, mas sendo bem objetivo. Eu não sei se ela é do Distrito Federal. No Distrito Federal há uma lei distrital que diz que animais de grande porte e de caça, que é o Doberman, necessariamente eles têm que andar de focinheira, né, de guia, coleira e focinheira, seja nas áreas comuns, né, ou na área pública. Então há essa exigência legal e vejo que o regimento interno acompanhou essa orientação legal. Mas vamos supor, você não é do Distrito Federal, não existe essa lei. O condomínio pode criar suas próprias leis, né? Então o regimento interno, existe essa autonomia para que o regimento interno crie essa diretriz de animais de grande porte possa estar utilizando focinheira. Então o condomínio agiu na legalidade ao criar essa obrigação no regimento interno. Não há sobre questionar isso, até porque é uma questão que garante a segurança, né, dos demais ocupantes do condomínio. E também você que tem um dono, você tem que agradecer do seu animal ter essa lei para estar te orientando. Vamos supor se esse animal ataca uma pessoa, aí o prejuízo é bem maior. Bem maior. Está no Código Civil, né? É. 936, 9 alguma coisa, 900 e alguma coisa, você pesquisa aí, que o dono do animal responde 100% pelos danos do animal. Se for a vida, se for cortar uma perna, se for uma amputação, tudo vai dar lesões graves e da cadeia. Você que é dono do Doberman, que está sem coleira, pode responder criminalmente pelo comportamento do animal. E sem contar que no 1336 lá, utilizar a edificação gerando insegurança para os outros moradores. Sim. E você que é síndico tem que notificar, porque ao diligenciar sobre as edificações, você deve administrar a edificação de modo que gere solidez e segurança no uso das áreas comuns da edificação. Gabriel, deixa o Doberman lá. E privativo, né? Nossa, eu passei há um ano atrás, um ano e meio atrás, um condomínio nosso, realmente, de fato, era uma raça pitbull, né? Mas a raça pitbull, uma moça estava caminhando com um cachorro de pequeno porte e o dono de um pitbull, sem a focinheira, estava caminhando com ele. Ele não só matou o cachorrinho de menor porte, assim como ele desfigurou o rosto da mulher. Nossa. Caramba. Olha aí. Isso em um condomínio. Isso então, é penal, assim, né? 132. Todas essas questões em que o doutor comentou, nós passamos por ela lá no condomínio, porque realmente, de fato, a moça ficou muito mal. A pessoa, eu acredito que tanto dano à vida, teve dano à vida, dano ao patrimônio, dano a todas as formas que se pode mensurar. Então, eu acredito que a focinheira seja uma coisa tão pequena perto de uma vida, perto da saúde de uma pessoa. Se você tem todo o direito de ter o cachorro da raça que você quiser. Sim. Mas você também tem todo o direito de andar com ele da forma correta, com que manda, com que estabelece as normas e regras. E tem uma questão que eu acho que é importante também, gente, lembrar que o animal é animal, né? Ele é quietinho, uma hora ele pode morder, uma hora ele pode estranhar. É um animal irracional, né? Não é verdade? Então assim, a gente tem que ter sempre essa questão, né? Ele é mansinho, mas uma hora ele pode, né? A obrigação é total do dono do animal. O animal é irracional, ele tá, nós temos, geralmente não existe a palavra, ele é irracional, racional é você dono. Então ele não tem a menor noção do que é um então condomínio. Seu cachorro não sabe que ele está no condomínio. Com essas regras, né? Tá bom? Se você não sabe que está no condomínio, pensa o seu cachorro que também não tem noção do que é condomínio. A responsabilidade é sua, meu amigo. E é penal, 132, animais que geram o risco da vida das pessoas, a circulação. Então você põe focinheiro ou muda para uma chácara. Ponto final. Em Águas Claras tem uma plaquinha no jardim falando bem assim. Senhor cão, por favor, lembra o animal do seu dono de catar suas fezes? Boa, né? Senhor cão, lembra? Lembra o animal do seu dono de catar suas fezes? E outra coisa que eu acho que é importante você também... não sabe quem está cuidando de quem, né? Se é o cachorro que tem o dono ou o dono que tem o cachorro. E doutor, também acho que é importante o sim estar atento para poder fazer informativos, sempre levar esses regramentos do dia a dia para os condôminos, né? Fundamental. Como a Gabriela já falou, né, a questão da comunicação ela é fundamental, né? O condomínio, eu falo assim, síndico é tudo, é psicólogo, às vezes o síndico também ele é educador, né? Ele vai ter que acho que ele principalmente é educador. Ele vai ter que educar aquela comunidade sobre as regras mais básicas, né? Essas regras de catar as fezes do animal. O animal tem que usar coleira e focinheira. Às vezes o óbvio tem que ser dito. Às vezes, a gente estava na Assembleia esses dias, né? A pessoa estava discutindo, para que essas placas é gastar dinheiro à toa? Né? Vai se gastar dinheiro à toa porque todo mundo sabe que tem que pegar lixo no chão.
mas são as infrações as mais comuns, as mais óbvias, são as que mais ocorrem. Isso porque tem muito de placa, né? Exatamente. E o condomínio tava brigando, a condomínio tava brigando assim, não, pra que placa? Não precisa, não, todo mundo já sabe disso, mas não é. E eu quero lembrar o síndico mais uma vez, que eu sempre falo isso, é muito mais fácil você comunicar do que notificar. Não Sim, é? Então, Ensinar exatamente, do que você dá punição. do que você punir. Então, sim, coloque como cultura no seu condomínio. Essa semana nós vamos falar sobre como os condomínios devem se portar dentro da edificação, sobre carros, como os carros devem ser estacionados, enfim, as normas e as regras sobre veículos automotores, sobre o que a gente vê muito sobre não pode deixar objetos na garagem. Mas tem gente que acha que rota de fuga, né? Exatamente, tem gente que acha que a garagem é sua, então eu posso deixar algo ali dentro. Então, assim, uma vez na semana, faça um comunicado, aproveite da sua administradora, ela tem por obrigação lhe auxiliar nisso. Então, fale, olha, essa semana nós estamos querendo um comunicado acerca do uso do salão de festas. Pronto. Na forma correta de utilizar o salão de festas. Por que não? Né? O risco que tem se você usar errado. Óbvio. Essa questão dos cães, por exemplo. Surgiu a demanda no condomínio, o síndico pode fazer a pesquisazinha dele bacana, pode soltar o comunicado. Olha, a legislação aplicada a animais de grande porte é essa. Se você se sente ameaçado, procure a administração. Se você tem animal de grande porte e não tem a devida orientação, procure a organização, a administração. Não que ele tem que resolver tudo, mas como a Gabriela está falando, a comunicação, que a gente bate tanto no pilar da comunicação, não é você só comunicar o essencial, você tem que comunicar estrategicamente como um síndico que direciona a sua comunidade para ter um senso de pertencimento, de segurança, sensação de estabilidade. Isso vai dos costumes dentro da área comum, entende? Se você não explica, você acaba gerando conflitos que vão te gastar 10 vezes mais energia para esclarecer aquilo que você pode ensinar. E facilita a gestão de quem? De você, como diz o Thiago, amigão síndico. E vamos lá então, né? Não basta os problemas do seu condomínio, é que tem os problemas do condomínio ao lado. A próxima pergunta fala sobre isso, né? Fiz uma perícia esses dias agora. Para você que é condomínio horizontal, eu vou te falar. Você, síndico, tem que criar o protocolo de execução de obras. Aqui no Vicente Pires, o pessoal pega o lote de 800 metros, transforma em 2 de 400. E o que acontece? Aquela casa que é vizinha, o cara passa o trator e tira do lado da casa. Ali é edificação confinante, tá? E o solo é o mesmo, o solo não respeita essa divisa do lote, não. Lá embaixo, quando você arranca, esse lote aqui perde sustentação. E quando ele perde sustentação, você que fez essa obra paga a patologia da casa do vizinho. Quando o síndico não tem um protocolo solicitando minimamente a RT de execução, e não vem com essa conversa que não tem escritura, que não tem alvará. Não tem falando de alvará, estou falando de procedimento de obra. A responsabilidade do síndico de dizer se pode ou não e qual documento que precisa. Então, quando você nem notifica sobre qual documentação necessária, ou se começar sem você solicitar a documentação, você responde passivamente pelo condomínio. Fiz uma perícia agora esses dias que a proprietária vai acabar tendo um prêmio merecido do condomínio porque o síndico não se posicionou durante a execução de uma escavação. A casa dela trincou. Caramba. Trinca de patologia de recalque, né? E o perito, por azar, usou Bolina, Paulo Helene e Tutiquian sobre patologia de construção. São excelentes. Você que gosta da parte de engenharia, pesquisa esses autores aí que você vai ver que eles falam sobre a mobilização do solo e as patologias. E os autores eles são muito sutis. Ele explica assim, que as patologias de recalque, em sua maioria, são por erro de execução. Só que o perito esqueceu de avaliar que erro de execução não é sobre a obra que já está pronta, é sobre a obra que está sendo feita. Então, a demolição do lote vizinho também é um erro de execução. Ele não está fazendo a obra? Verdade. Ele não está executando a demolição? Então, o erro na demolição gerou um problema na edificação que já estava estável com mais de 15 anos. Então, ele se colocar que a obra tinha sido mal feita, sem projeto ou coisa parecida. E ele falou, olha, todos os autores fortes no ramo, eles falam que as patologias surgem por erro de execução. Mas ele esqueceu de considerar que a demolição do vizinho é uma execução. Não tem como passar isso. Então fica atento, você que é síndico, toma o procedimento. Vamos lá então, próxima pergunta do amigo Silvio. O título é Circuito Interno de TV. Posso ceder para o morador do outro prédio? Um morador de um prédio vizinho alega que alguém teria filmado do seu condomínio, aí bota assim, telhado, uma pessoa na varanda dele. E ele está me solicitando imagens que possam identificar essa pessoa.
posso ceder sem sofrer consequências, doutor? Vamos lá, nessa questão das imagens, das câmeras do condomínio. Geralmente os condôminos, os moradores fazem a leitura que aquelas câmeras, aquelas imagens produzidas pelas câmeras está ali de livre uso para quem for de interesse. Mas quem é o proprietário, quem guarda aqueles dados sensíveis é o condomínio. Então o condomínio tem que ter o cuidado com o armazenamento e o sigilo daquelas imagens que são dados pessoais de diversas pessoas que rondam ali as áreas comuns. Rotina, né? Então como síndico, como você lida com essa situação? Né? Você não tem que transferir essas imagens já de pronta entrega. Você tem que adotar, tem que chegar a pessoa e falar assim, qual o dia e o horário que você quer dessa imagem? Não, eu quero no dia 10 de março, do período das 15 às 16 horas. Então tá bom, vou estar reservando aqui, vou estar guardando aqui no pendrive, e quando você for utilizar essa questão no judiciário ou a autoridade policial requisitar aquelas imagens, ela vai estar guardada no pendrive, não vai se perder. Porque geralmente tem um problema, né? Geralmente aquelas imagens ali ficam guardadas, né, com período. Então assim, síndico, você, né, como guardião daquelas imagens, você vai estar resguardando o direito da pessoa de estar produzindo uma prova. Por que eu falo isso? Para ter guardado essa prova. Porque eu já participei de um processo no qual a pessoa requisitou as imagens por escrito para o condomínio, a síndica falou que não ia dar por questão da LGPD e muito menos guardou. Essas imagens se perdeu com o tempo. Então a pessoa perdeu a oportunidade de produzir prova. O que aconteceu no condomínio? O condomínio teve que pagar uma indenização porque a síndica não seguiu esse protocolo em relação da guarda das imagens. Gabriela, é problemática a situação de câmeras, né? Câmeras, eu acredito que hoje, acredito tanto para o doutor quanto para nós, eu acredito que a maior pergunta em todos os condomínios é: eu posso ter acesso a câmeras? Eu posso? Mas por que eu escuto muito, mas por que meu condomínio tem câmeras então se eu não posso ver? Como se a câmera fosse para você. A câmera do seu condomínio é para segurança coletiva, não é para o seu uso particular. Entende? O síndico, às vezes a pessoa fica atacando o síndico, não sabe o tamanho da responsabilidade. Ele é o tutor daquelas imagens, daqueles dados sensíveis, aqueles dados que têm as rotinas das pessoas, e você não tem o direito de acessar aquilo ali, a não ser que um dos seus direitos esteja comprovadamente ferido. Sim. Para uma análise específica, mas é direito do condomínio. E você aprovou isso em assembleia. Então você tem que respeitar o posicionamento do síndico e, ao invés de criticar, você tem que pedir ajuda. Como eu faço diante do meu problema? É uma questão de sabedoria. Não pode ficar com o ego mais alto do que é o necessário, porque as pessoas acabam não te ajudando naquilo que você precisa. Existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o ponto final sobre tudo isso. A partir, eu te dou um exemplo: se eu for até a edificação em que o Tiago é síndico e eu passo lá por aquele portão, alguém pede uma imagem para saber se eu realmente passei por esse portão, e o Tiago entrega a imagem que eu passei do portão, eu posso me sentir ofendida, processar o Tiago, processar o condomínio e, desculpa aí, 99% sim, eu vou ganhar, porque a imagem é minha e eu não quero mostrar a minha imagem a uma terceira pessoa. Então, por que o Tiago tem aquelas imagens? O Tiago tem aquelas imagens para quê? Para, se houver uma necessidade, para vigilância, para segurança do condomínio, existem as imagens. E não para que você transmita essa imagem para um terceiro sem força policial, sem solicitação do judiciário. Ponto final. Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Você nomeou o síndico quando você votou nele para que ele tenha consciência sobre a administração desses dados. Ele tem todos uns limites legais, né? LGPD, ele tem todo, e um comportamento que ele tem que ter de proatividade também sobre isso. Ele não pode olhar e simplesmente julgar e achar que não. Ele vai lá buscar assessoria. Olha, faz sentido, aconteceu essa situação, essa outra, etc., para poder tomar a melhor decisão. Eu digo sempre que ele administra, não é para ele, né? Você administra para você? Não. De forma nenhuma, a gente administra para todos. E aí tem os parâmetros legais, técnicos que tem que observar. Outra coisa que eu acho que é importante lembrar você que está nos assistindo: aconteceu um fato, comunica rápido para o condomínio. E você que é síndico, não espera também passar o tempo para você procurar essa informação. Porque os sistemas hoje, ele armazena 17 dias, 15 dias. Porque é um volume muito grande de imagem, pesa muito. Você arquivar essas imagens, por exemplo, um mês, o equipamento é caríssimo. Então, assim, a gente tem que ter essa rapidez na informação
né? E nós, como gestores, rapidez de já guardar essa informação para o futuro poder utilizar também, né? E lembrando, gente, não é que o síndico não queira fornecer, é o que a Gabriela falou. Existe mais de pessoas ali, terceiros, crianças, né, situações pessoais. Então a gente está sempre respaldado pela uma solicitação jurídica, pela uma questão policial, para a gente poder ceder, porque aí sim vai tendo uma segurança para o seu condomínio e para a gestão também. Isso é importante também falar, né, doutor? E a questão, Thiago, o ponto-chave dessa questão é como se utiliza a imagem, não é você fornecer aquela imagem, é a questão dos dados. Posterior, né? Às vezes você entrega de boa fé aquela questão e a pessoa faz uma montagem, coloca nas redes sociais, encaminha para alguma mídia, né? Essa questão viraliza, aquela situação se torna uma questão constrangedora. Então existem inúmeras repercussões com que pode ser utilizada a imagem. Mas agora, síndico, existem questões pontuais que o síndico pode falar assim, não vou te entregar agora a imagem, mas você pode verificar aqui no monitor. Vamos ver se alguém bateu aqui no seu carro. Vem cá, o síndico olhou antes, não tem nenhuma outra pessoa passando ali, ou então só tem a filmagem daquela própria pessoa, né? Vamos aqui, vamos abrir aqui o computador, o celular, onde está aquela imagem gravada, vamos verificar junto o que fato ocorreu, se alguém bateu no seu carro, se seu carro já chegou batido, se foi batido depois, outra situação, né? Se seu filho chegou em tal horário ou não, né? Quem veio buscar ele, né, na porta do condomínio. Então existem essas situações pontuais que pode sim ser flexibilizada, mas não está fornecendo a mídia em si para a pessoa. Não é uma obrigação. Porque esse dia a pessoa me procurou, porque eu saio para trabalhar, eu queria ver se minha filha sai junto. Depois que eu saio, eu falei, não, mas aí você tem que fiscalizar seu filho, não é eu, né? Bota a câmera no seu apartamento. E a história, quando o casal se separa, a pessoa chega assim, eu quero saber quem a minha esposa tá recebendo aí, né? Tá curioso. Eu já vi isso muito. Você tá querendo saber se é o cara do 401, quero fala a saber verdade. Se foi a mãe dela, foi visitar ela. O cara mora no 405, a mãe de 1,90 m. A mãe de 1,90 m. O cara mora no 401, terminou. Porque de repente o do 405 está acessando o 401. Mas é importante, como tu falou, a gente ter como utilizar isso, porque pode gerar um transtorno, um problema, né, até chegar a vias de fato. Então, assim, ter sabedoria para saber fornecer essa informação e de como fornecer ela também, né, Gabriela? É importante, né? Eu acho que a parte mais importante é lembrar ao síndico, mais uma vez, que essa imagem ela é sobreposta. Ou seja, existem DVRs de 15 dias, 7 dias, 30 dias, mas independente essas imagens, até para você condômino também, as imagens são sobrepostas. Se você não pede num período curto, porque é períodos curtos, essa imagem, você lembra que havia câmeras um mês depois, provavelmente aquelas imagens não existem mais, porque elas vão sobrepondo uma imagem sobre a outra. Então, assim, lembra que se você quer fazer uso também para que o síndico guarde aquela imagem, tem que solicitar rápido. Bom demais, vamos para a próxima pergunta. Quero mandar um abraço para Eletromídia, síndico, tudo a ver. Vamos que vamos, Eletromídia ajudando os síndicos aí, né? Até a comunicação, né? Comunicar aí o dia a dia, os procedimentos, que é importantíssimo, né? Então a Eletromídia vai ajudar você no seu condomínio, a melhor comunicação do condomínio. Vamos próximo, então, Maria. Essa aqui é interessante, ó. Maria. Fala, ó, o título é Legislação obriga o condomínio a ter vaga de idosos? Ela fala, sou síndico do condomínio com 20 apartamentos, 20 vagas de garagem, que tem rodízio a cada 2 anos. Existe alguma lei que obriga a ter vagas específicas para os idosos? Situação do prédio, 20 vagas, 2 destinadas a pessoas com necessidades especiais, ultrapassando até as exigências da lei. 6 moradores acima de 60 anos. Se precisamos reservar também as vagas para idosos, teremos 8 ou mais vagas que não entrariam no sorteio. Daí somente 12 vagas, né, obrigatórias exigidas pela lei para a comprovação da necessidade especial entrarão no sorteio. É lícito fazer um sorteio nesses moldes? Caso as vagas para idosos não sejam obrigatórias, a situação fica mais fácil? Eita! Thiago, rapaz, aí contratou uma consultoria, viu, meu amigo? Consultoria completa, né? E vai receber, você vai receber do advogado, você vai receber do engenheiro e também da administração. Com relação às vagas especiais, não especificamente a idoso ou PCD, com relação a isso, tem que ver o projeto daquele condomínio, né? Se existe vagas avulsas do condomínio ou não. Às vezes o condomínio ele é composto apenas por vagas privativas. Mas eu pude compreender que são 20 vagas rotativas. Então, rotativas. São rotativas, então de 2 em 2 anos eles sorteiam quem vai ficar com a vaga 1 a 20.
Sim, e também eu entendi, vamos supor, e não quer dizer se existe 6 idosos, você tem que criar 6 vagas de idosos. Tem que ter ali pelo menos uma disponível, tem que ter uma disponível para o idoso, até porque aquela questão ali é uma questão preferencial, não quer dizer que vai ser excluída as outras vagas para o idoso. E nem necessariamente também se tiver um número de pessoas PCDs no condomínio, tem que criar o número de vagas de acordo com aquele número proporcional àquela questão. Agora, com relação a sorteio de vagas, né, ela quer fazer a rotatividade. Mas eu acho que a grande questão aqui é porque, pelo que eu entendi, a posição das vagas, né? Porque, por exemplo, se for o PCD, tem que ser mais próximo do elevador, se for idoso, né? Então, existe norma com relação a isso, essas vagas especiais já tem que estar nos locais mais próximos de entrada e saída. Quando você vai no shopping, as melhores vagas onde são? Ali na porta da entrada e saída do shopping. Então segue essa mesma lógica, porque isso é por norma, né, Diógenes? É por norma. Você tem a lei federal aí de 2003, né, do Estatuto do Idoso, que garante lá no artigo 41, 5% de vagas para os estacionamentos públicos e privados de uso coletivo. Aí muita gente confunde essa parada com condomínio. E não funciona assim. O condomínio é de uso coletivo, mas é uma estrutura totalmente privada. Ou seja, a estrutura coletiva do condomínio é feita para atender as áreas privadas. Ou seja, a sua área comum e de circulação é feita para atender os apartamentos. No shopping, não. É uma obra privada, você concorda? Só que ela é para atender o público comum. E no condomínio é para atender o público privativo. Então, a lei garante 5% para os idosos, deficientes, etc., uma distribuição geral das vagas, quer dizer que para cada 100 vagas, 5 vagas tem que atender o Estatuto do Idoso. Né? O restante é garantido por acessibilidade. Então, o condomínio não entra nessa regra, porque ele é privativo, de uso privativo. O hospital, ele é um hospital particular, ele é privativo de uso comum. Todo mundo que quiser acessar o hospital, independente da deficiência que tem, ele tem que ter acesso. Então, lá é obrigatório ter a vaga. Confunde-se muito isso com os condomínios comerciais. Aí nas vagas comerciais dos condomínios de uso misto, que tem a parte das vagas privadas, seja externa ou interna, tem que ter a reservação específica do idoso. É essa a questão. Quando você fala de acessibilidade, aí você tem que vencer barreiras. O que a lei da acessibilidade fala? Ela fala que tem que se buscar vencer as barreiras que dificultam a acessibilidade. No resumo da lei é isso. Então, a distância é uma barreira? É. Por isso, nos shoppings, quanto mais perto dos elevadores, mais perto das entradas, você cumpre a lei. E às vezes a gente da engenharia tem muita discussão com a parte do arquiteto, porque ele não quer que interfira na portaria bonita que ele fez. Mas não tem como. Se o desenho da arquitetura afasta essa garantia legal, a gente da engenharia não pode executar. Tem que pelo menos notificar. Então, o condomínio, a questão de vagas dentro do condomínio, ela não é garantida para idoso, tá? Especificamente para idoso. Ela é garantida dentro do perfil da obra, como o Dr. Cláudio colocou, já pré-formado que as vagas de PCD, que não deveriam ser rotativas, né? Elas deveriam ser do condomínio, e aí os projetos mais novos já obrigam a se criar essas vagas, mas os mais velhos não. Elas têm que ser, por obrigação, mais perto das entradas e saídas, elevadores, escadas, área de rota de fuga, porque ela é para preservar a questão da segurança e quebrar a barreira da distância. Não é justo você botar um cadeirante no final do estacionamento porque a vaga é de sorteio rotativo, entendeu? Mas aí o prédio já tem que ter a parte específica para isso. Porém, Tiagão, o que a gente fala? Que condomínio é domínio comum, é consenso. Se for feita uma decisão assemblear sobre, são 20 vagas aí? Isso. Que 5%, conforme a lei federal, mesmo não sendo obrigatório, em coletivo, no dissídio coletivo ali, vote-se que as duas vagas sejam de características especiais para idosos deficientes, fiquem próximas às entradas, em assembleia, as outras 18 vão por rateio. Não tem problema. E aquelas mais perto da entrada, o condomínio pode inclusive fazer a adaptação de acessibilidade, que ele na verdade deve, né? Fazer isso e colocar isso como regra dentro do condomínio, porque é condomínio, domínio comum. Nada impede de ser feito dessa forma, mas é preciso um consenso. E outra coisa que é importante, né? Gente, vamos ter um bom senso, né? Eu acho que nem precisava desse questionamento aqui. Pessoal, isso aqui é os idosos, vamos colocar eles aqui.
Aqui eu pensei em colocar aqui também. O cara só aprende que idoso precisa de atenção quando ele fica idoso também. Mas eu acho que quando ele vira pessoal, idoso. 90% das situações reserva com bom senso. É o olhar para o outro, concordo né? com O você. coletivo também. Porque aqui não é problema de quantidade de vagas, existe vagas compatíveis com a quantidade de unidades. Agora é só a locação dessas vagas. Manejo então, assim, ali, né? É o bom senso, né? Do outro fala assim, não, Flantal, pode ficar aqui é o melhor local para você, vai ser melhor para você. Flantal, você tem 80 anos, fica aqui que é melhor para sua locomoção. Então a gente tem que começar a ter esse bom senso no dia a dia, nós gestores e você que mora em condomínio também, para poder ter uma harmonia, uma paz ali. Lembre-se, às vezes amanhã você pode estar nessa posição. E aí, como é que vai ser? Não é verdade? Estamos reto para o final do nosso bate-papo. Doutor Cláudio, fica à vontade de suas considerações finais e fala um pouquinho da Anacom também, que é importante, esse movimento maravilhoso. Opa, Thiago, excelente oportunidade, né? Anacom, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Convido você a se associar. Teremos o 2º Congresso Nacional, você que é do mercado condominial, será nos dias 22 e 23 de maio. Né? Tá lá, advogados, contadores, engenheiros, arquitetos, tem até veterinários no ramo condominial, né? Terá as pessoas do mais alto gabarito lá com palestras excelentes, uma grande chance de você fazer marketing e estar crescendo no mercado condominial. Se você tiver interesse de se associar na Anacom, siga lá no Instagram, que é a Anacom, né? Anacom com N no final, você irá encontrar lá, tem um link para você se associar e participar deste congresso. E com relação, né, às minhas redes sociais, é claudioviana.adv no Instagram. Você que tem uma dúvida, você que gosta deste programa, me manda uma mensagem lá no DM, né? E também gostaria de mandar um abraço para o pessoal da Síndico Diamante. A gente está formando a 3ª turma aqui em Brasília, um excelente curso. O Thiago já fez, né? Já tem um certificado. O Diógenes também está participando como um dos mentores, né? Aproveite que a gente vai estar fazendo a 4ª turma em breve. Eu trarei mais informações na minha rede social, claudioviana.adv no Instagram. Bom demais. Gabriela, fica à vontade de suas considerações finais, minha amiga. Obrigada por mais uma vez estar aqui. Eu só tenho a agradecer. Aprendi muito hoje sobre vaga de garagem, porque você acha que aqui nós só transmitimos conhecimento. Quero deixar. O Dótima era pro CSI. Quero deixar claro que a gente aprende muito mais. Obrigada, Thiago, por mais uma vez estar aqui. E nos sigam lá, facilite.condominial. Você sai condominial. É verdade. Sai condominial. Muito bom mesmo, né? Qual é, Gabriela, o seu Instagram? Facilite.condominial. Bom demais. O seu, doutor? claudioviana.adv. Jorge, fica à vontade de suas considerações finais, meu jovem. @Condominial Engenharia. Segue a gente lá, com muita gratidão. A gente está com vídeos bastante importantes lá. Tem cortes aqui do programa, tem termos e reportagens especiais para você. E eu fico muito feliz de poder colaborar. O lema era popularizar a engenharia condominial e está funcionando. Com a sua participação funciona melhor ainda. Obrigado por estar aqui. Deixa a sua pergunta, chama a gente, vamos conversar. A gente está aqui para ajudar e fazer o melhor. Oi, dica final, doutor. Dica final, né? claudioviana.adv. Gabriela, agora, dica final? Uma comunicação assertiva te deixa muito com noites de sono muito mais tranquilas. Thiago sempre fala, lembra que comunicar é muito mais fácil do que depois penalizar pelo não ter feito. Então, utilize da sua administradora e faça comunicados semanais, lembrando das normas do condomínio e da legislação. Para você notificar, igual o Gabriel falou, você vai ter que comunicar, explicar, escutar, responder para depois multar. Então, só comunicar já conduz muito mais fácil, porque na hora que você for multar já está tudo explicadinho. Sim. Bom demais. E lembrando, a Eletromídia vai ajudar você na gestão do seu condomínio. Já no rodapé do vídeo o pessoal da Eletromídia e todos os nossos apoiadores também, que isso é importante. Ter um grupo de pessoas para te ajudar, vai ajudar bastante na gestão condominial, né? E vamos lá, CSI nos condomínios, né? CSI condominial. Falou, galera! Um abraço, compartilha até o próximo encontro. Valeu! Valeu!